Olá, galera que me acompanha no meu canal, sejam todos muito bem-vindos aqui. É um prazer enorme tê-los novamente aqui, mas a gente vai falar hoje sobre jornalismo, a gente vai falar sobre temas de redação, especialmente temas de redação para o Enem, a gente vai falar de mídia, comunicação, que é um assunto super atual, e, sobretudo, educação midiática, que é um assunto que interessa bastante a esse professor aqui. Nós vamos pegar um fato específico, que foi a fala ou as postagens de Felipe Neto, quando ele disse que seria candidato à presidência da República. E vamos pegar esse exemplo para a gente fazer uma reflexão sobre uma série de assuntos aí. Então, você que vai fazer Enem, você que vai fazer redação, pode ser em concurso público, é um tema bacana. A gente vai falar de temas recorrentes, que são os temas abertos que caem nas provas de concurso público. Não é um tema fechado, não é uma questão discursiva, mas é um tema aberto. Legal? Para quem vai fazer, então, Enem, maravilha de propósito de redação. Então, vou fazer uma reflexão aqui com vocês e quero ser bem objetivo, legal? Antes disso, ir, claro, tem que pedir para você dar um joinha aqui, bacana, te inscrever no canal, que é bem importante para o prof aqui, para a gente deixar esse canal aqui bacana, interação, manda perguntas, legal? Então, vamos recuperar o fato, né? Legal? Eu vou pegar aqui para você o caso específico desse site, que é Objetos da Pós-Graduação da UFSC, que justamente analisa as questões relacionadas à comunicação, ao jornalismo especificamente. Portanto, para quem trabalha com jornalismo ou para quem é aluno da área de comunicação, isso aqui é fundamental. Vamos ver o que o site Objetos nos traz aqui para a gente poder fazer essa análise, legal? Então, o título da matéria está aqui, Felipe Neto, Ministério da Verdade e Jornalismo Declaratório de Instagram. Legal? Então, vamos recuperar o fato. Ó, no dia 3 de abril, esse texto aqui é da Natália Ruff, legal, que é doutoranda da pós-graduação lá do jornalismo da UFSC. Na noite de 3 de abril, diversos veículos publicaram as páginas iniciais de o fato de que o influenciador e empresário Felipe Neto teria anunciado a sua candidatura à presidência da República. Bom, gente, digamos, é uma notícia super, mega, hiper importante para quem trabalha com jornalismo. Você pega o influenciador, talvez o maior influenciador no Brasil, o mais conhecido, que tem maior número de seguidores, e o cara diz assim, olha, vou ser candidato à presidência da República. Critério de noticiabilidade. Legal? Ou seja, eu, jornalista, como é que é? Quero dar essa matéria, né? Eu quero colocar, se eu trabalho no veículo de comunicação, eu não quero deixar que os outros me deem o furo, eu quero, antes de todo mundo, publicar essa informação, porque é uma informação, primeiro, critério de noticiabilidade, é relevante para o jornalismo, porque o Felipe Neto é extremamente conhecido, porque a presidência da República é algo extremamente importante, interessa para todo mundo, então junta uma série de componentes de critérios de noticiabilidade que reforçam isso como uma informação preciosa. Traduzindo isso, na linguagem das redes sociais, significa engajamento, ou seja, se eu publicar isso, imediatamente vai ter um monte de gente que vai visualizar essa informação, vai compartilhar essa informação. Isso é importante para os veículos de comunicação. Óbvio, gente, todo mundo quer ser lido e quer ser visto, né? Esse é o fato. Qual é a curiosidade? A curiosidade é que essa informação veio justamente do Instagram do Felipe Neto, ou seja, o jornalismo vai buscar como fonte de informação as redes sociais, e isso, evidentemente, ou seja, o que eu estou dizendo? Que as redes sociais, elas pautam o jornalismo hoje. Qualquer redação, qualquer veículo de comunicação está papirando nas redes sociais para ver que informação pode traduzir ou colocar nas páginas dos jornais. Se isso agiliza a informação e traz informação quente, isso também nos provoca um sério risco. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, legal? Então, tá lá, tá posto, Felipe Neto, então, anuncia pré-candidatura, e os veículos de comunicação, imediatamente, os veículos de comunicação que estão aqui postados, olha só que bonitinho, gente, né? Já divulgaram isso como algo, como um fato jornalístico, né? Olha, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó.
divulgaram isso como um fato jornalístico. Dá uma olhadinha aqui, gente. Acho que o mico maior foi da CNN. Se vocês clicarem na CNN para ver, olha o título ali, influenciador diz que tem ao seu lado o uso das redes sociais. Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência da República. Quer dizer, na verdade, a CNN publica isso como se isso fosse um fato. Quer dizer, Felipe Neto se candidata à presidência da República. UOL Notícias, Felipe Neto, marketing com candidatura seria lamentável. Felipe Neto diz que, Estadão, diz que é pré-candidato a presidente da República. Pensa bem, gente, UOL, Estadão, CNN. Isto é, Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência da República. O Tempo, o que está por trás do anúncio de Felipe Neto. Bom, agora aqui. Quer dizer, vários veículos publicaram isso como se isso fosse uma informação realmente. Nesse vídeo, o Felipe Neto fala de uma suposta rede que ele estaria lançando, que seria a Nova Fala, e funcionaria como um ministério, talvez o Ministério da Verdade. Ora, quem está fazendo o Enem sabe que Nova Fala, Ministério da Verdade, remetem a um livro que está aí nas redes sociais como repertório para a redação do Enem. Aliás, muita gente em concurso público também está usando esses repertórios das redações de concurso público. É um absurdo, já falei que Enem é uma coisa, concurso público é outra. Não venha me citar repertórios desse gênero, isso é totalmente inútil para quem faz concurso público. E a referência a 1984, que é o livro do George Orwell. Mas muitos veículos não perceberam a ironia da história. Por quê? Porque o Felipe Neto estava, anúncio oficial, estava anunciando o quê? Estava anunciando o seu audiolivro, né? Um audiobook, que é justamente 1984. Aqui ele anunciou no Instagram o audiolivro 1984. Que é dramatizado pelo Lázaro Ramos, etc, etc. Ou seja, ele estava lançando um produto. É isso que ele estava fazendo naquele momento ali. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. O cara fala em áudio, fala em Ministério da Verdade, numa Nova Fala. Ele usa uma linguagem que é uma linguagem que muita gente não percebeu, que está no livro 1984. Tá aqui. O livro do George Orwell, 1984, só lembrando aos incautos e desavisados, ele é publicado em 1949. Então, a gente sabe que, fundamentalmente, 1984 trata da distopia, que é o contrário de utopia, né? Quer dizer, não tem mais sonho, vamos viver a verdade do dia a dia, a realidade, é a distopia total. E o que acontece? O personagem principal é Winston Smith, refém de um mundo feito de opressão absoluta. Então, o livro trata, está aí o repertório para o Enem, se o assunto for opressão, ditadura, se o assunto for autoritarismo, legal? Então, esse livro é referência para isso. Se for controle do jornalismo, controle da mídia, esse livro também é repertório para isso, porque a primeira coisa que um regime autoritário faz, não importa se é de direita, de esquerda, de centro, do que você quiser, vai ser o controle da comunicação. Então, aí vem a censura imediata. Todo regime autoritário trabalha com a questão da censura. E esse livro, ele é um retrato disso, da censura, que é a opressão total e absoluta, né? Isso acontece em Oceânia, é o palco, é o cenário, né? E tem o grande líder, que ninguém sabe exatamente quem é, que é o Big Brother, que é o líder simbólico do partido que controla tudo. Ou seja, o grande irmão está de olho em você. Bom, aí o Winston se rebela contra essa falta de liberdade. É lógico que aí entra o romancezinho, entra uma paixão que ele vai ter pela Júlia, se apaixona pela Júlia, e ele tenta reagir contra esse regime de opressão. Então o livro mostra como o regime fechado, centrado, combate quem pensa em liberdade. Bom, qual é a genialidade do George Orwell? Ao escrever isso em 1949, ele escreve isso sobre um assunto que é premonitório sobre a opressão. Você tem que lembrar que ele escreve isso em 49, portanto, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é a luta da democracia, dos aliados,
contra o nazifascismo, que é o regime de opressão, legal? Então, ele escreve isso nesse momento histórico, a gente tem que entender que o livro é escrito nesse momento histórico, mas esse livro ele é simbólico no sentido de que ele é permanente. O assunto é um assunto atual, que trata, portanto, de controle da comunicação, de opressão, falta de liberdade, autoritarismo, né? E distopia. Quer dizer, não existe mais sonho, o que existe é uma realidade crua, sem liberdade. Bom, qual o problema que isso nos traz para o jornalismo, voltando ao caso do Felipe Neto? Em primeiro lugar, o mico. Isso é, prof, fake news? Não, isso não é fake news, cara. Cuidado. Não. Quando um órgão de comunicação, veículo de comunicação, publica e não entende, publica algo que está nas redes, não entende aquilo exatamente que aconteceu, não percebeu que era uma referência irônica ao livro do George Orwell, quando ele publica isso, ele faz aquilo que a gente chama no jornal de um mico. Quer dizer, o cara está pagando um mico. Que mico é esse? Uma barriga, né? Também usada essa gíria no jornalismo. Ele publica uma informação falsa. Isso é decorrente de uma falta de apuração. Então, não é uma fake news. Por quê? Fake news é uma falsidade. O que é uma falsidade? O veículo publica, ou as pessoas publicam aquilo sabendo que aquilo não é verdadeiro. Isso é falsidade. É diferente de mentira. Mentira é outra coisa. A mentira é muito mais abrangente. A falsidade é uma mentira em que o cara que veiculou a informação sabia que aquilo não era verdadeiro. Essa é a falsidade. Legal? Diferente de mentira. Então, mentira é o termo mais genérico. Há vários tipos de mentira. Legal? Esta mentira, ou seja, essa publicação errada feita pelos veículos de comunicação não é uma fake news porque não é uma falsidade, ou seja, os veículos publicaram aquilo achando que aquilo era verdadeiro. E aí está o grande mico. Bom, isso é uma coisa que acontece só hoje? Não, isso sempre aconteceu e é histórico no jornalismo, a gente pode puxar vários micos, né? O jornalismo, o mais famoso deles é na década de 90, da escola de base, que a gente estuda em todas as escolas de jornalismo, que todo mundo caiu numa verdadeira mentira, todos os veículos caíram numa verdadeira mentira, que teve consequências gravíssimas para as pessoas inocentes que estavam envolvidas nisso, né? Mas, de qualquer maneira, o caso do Felipe Neto mostra, primeiro, que esse jornalismo que sempre pagou mico, agora nós temos um problema ainda maior, porque se antes o jornalismo vivia de 24 horas, quando os jornais saíam um dia depois, hoje a notícia ela é instantânea, portanto, a rapidez tem de ser muito maior. E quando a rapidez é maior e a instantaneidade existe, a possibilidade da falta de apuração é ainda maior, das falhas de apuração. Segundo lugar, quando a mídia ela é pautada pelas redes sociais, ela precisa ter um cuidado redobrado. Terceiro lugar, a falta de preparo das pessoas ao ler a informação, que não faz a ligação com o repertório George Orwell, ou seja, a superficialidade, a rapidez, a falta de apuração, a pressa, que, para usar o clichê, é inimiga da perfeição, ou seja, pressa, pressa, pressa. No jornalismo, a pressa é importante, mas a qualidade também é importante. Então, isso tem que ficar como digamos, com um caso a ser estudado para a gente analisar e não se deixar cair pelas falácias das redes sociais, pela pressa. O jornalismo não pode se confundir com rede social. O jornalismo não pode ser pautado única e exclusivamente pelas redes sociais. Legal? O jornalismo não é uma rede social. Ele trabalha noutra esfera. Se a gente confundir jornalismo com redes sociais, qualquer um é jornalista, qualquer influenciador é jornalista. O jornalismo, ele trabalha dentro do critério da profissionalização da informação. E a sua principal virtude é a credibilidade. Então, esses veículos que publicaram essas notícias e caíram nesse mico, eles perdem o seu principal patrimônio, que é a credibilidade. Ou seja, CNN, que foi, para mim, o campeão do mico, perde a sua credibilidade. Você vai acreditar na próxima notícia que vai ser publicada pela CNN? Portanto, o que falta a esses veículos de comunicação é justamente investimento na credibilidade, que é o seu maior patrimônio. E parar de ser pautado exclusivamente pelas redes sociais, e com isso eu não estou dizendo que tenha que se negar às redes sociais, e com isso eu não estou dizendo que os jornais não devem examinar o que acontece nas redes sociais. É claro que as redes sociais são extremamente importantes para mostrar os movimentos da sociedade, porque são espontâneos, legal? Mas essa não pode ser exclusivamente a única fonte. Então, dentro
antes de a gente pensar em jornalismo em rede social, quais eram as fontes no jornalismo tradicional que a gente buscava? A gente saía para a rua e ia buscar as pessoas e buscar informação. Mas essa informação que as pessoas davam, o movimento das ruas, né? As pessoas nos passando informação, você tinha de obrigatoriamente checar essa informação, comparar essa informação. A mesma coisa acontece hoje. Eu não posso pegar só porque é o Felipe Neto que publicou lá no seu Instagram e achar que o que ele está dizendo ali imediatamente é a verdade, corresponde àquilo que vai ser feito. Bastava observar com um pouquinho de sensibilidade que o Felipe Neto não é vinculado a nenhum partido, não é filiado a nenhum partido político, então ele não pode se candidatar a absolutamente nada, que o Felipe Neto ele não faz nenhuma plataforma política, ele nunca mostrou essa ambição, portanto o mínimo que um jornalista, ao receber essa informação, deveria fazer é suspeitar. Para quê? Para evitar de pagar o mico, como o caso da CNN. Como é que a gente desmancha a credibilidade de um veículo com uma notícia como essa? Dica em informação, então, fechando por uma redação. Enem em especial, a questão da mídia, a questão, sobretudo, das redes sociais influenciando a comunicação e dos danos que uma informação errada podem efetivar. E educação midiática, ou seja, como que a gente pode olhar uma notícia e perceber o grau de veracidade ou não dessa notícia, fazendo o nosso exercício crítico. E, aliás, criticidade, que é algo que falta muito nos dias atuais. Se você curtiu, dá um joinha aí, recomenda o vídeo para a galerinha e interage, faça suas perguntinhas aí, beleza?